Capítulo 221 Habilidade Imortal Voadora. Zhou Wen se acalmou. Quanto mais ele era colocado nessas situações, mais calmo ele ficava. Ele havia levado a habilidade Dragon Gate Fairy ao seu limite enquanto se esquivava como um fantasma e atacava Lance de vez em quando. Ainda não é suficiente. Se minha técnica de movimento pudesse ser um pouco mais rápida, e se esse meu movimento de transição no ar pudesse ser um pouco mais repentino e o ângulo um pouco menor. Zhou Wen constantemente ganhava insights sobre a batalha, e seu reino Rising Awakened Feather tinha tornou-se cada vez mais proficiente à medida que o usava. 15 socos e ele ainda não está usando uma besta companheira. Du Guchuan ficou um tanto surpreso. As esquivas e esquivas de Zhou Wen permitiram que ele resistisse a 15 socos de lance. Deve ser em breve. Em menos de 10 socos, Zhou Wen definitivamente usará sua besta companheira. Caso contrário, a derrota será o único resultado para ele. Xia Bing percebeu que Zhou Wen estava prestes a atingir seu limite. Os ataques de lance tornaram-se cada vez mais incisivos, fazendo Zhou Wen sentir como se não estivesse enfrentando uma única pessoa, mas sim um enorme tsunami. Ele tinha a sensação de que era impotente para resistir. Sob ataques tão terríveis, Zhou Wen poderia continuar se esforçando e tornar cada movimento seu mais simples e eficiente, assim como o lance havia feito. Era impossível para ele usar todos os tipos de habilidades de energia primordial como lance. Portanto, ele só poderia apostar tudo em sua técnica de movimento, para torná-la mais rápida, mais forte e mais eficiente. Mesmo que fosse apenas 1 milímetro, ele tinha que tentar o seu melhor para raspar o máximo que pudesse, para que seu corpo não produzisse nenhum movimento adicional para extrair todo o potencial e possibilidade. As inúmeras mortes que ele experimentou no jogo agora desempenharam um papel tremendo. Isso ocorreu porque Zhou Wen experimentou a mesma coisa quando o Avatar Cor de Sangue enfrentou a morte. Portanto, mesmo em uma situação tão desvantajosa, ele ainda conseguia manter a clareza mental e o foco, permitindo-lhe dedicar-se à batalha sem distrações. Era um talento dele. Gradualmente, a técnica de movimento de Zhou Wen excedeu os limites da habilidade Dragon Gate Fairy e se fundiu com seu estilo único. De repente, Zhou Wen sentiu que o ataque de lance não era tão difícil de resistir, pois suas trajetórias de movimento pareciam capazes de acompanhar o ataque de lance. Mesmo que ele não usasse a palma da mão para bloquear, apenas usar suas técnicas de movimento permitiu que ele se esquivasse lentamente dos ataques contínuos de lance. Como pode ser? Du Guchuan arregalou os olhos ao olhar para Zhou Wen. Como uma pessoa proficiente em todos os tipos de técnicas de movimento, ele naturalmente estudou uma famosa habilidade de energia primordial, como a habilidade de Fada do Portão do Dragão. Ele até sabia disso. Além disso, sua habilidade Dragon Gate Fairy não era inferior à de Zhou Wen em termos de classificação. No entanto, Du Guchuan tinha melhores técnicas de movimento, então ele raramente usava Dragon Gate Fairy Skill. Na época em que Zhou Wen usava a habilidade Dragon Gate Fairy, e a maneira como ele continuava alternando entre os estilos deixou Du Guchuan um tanto impressionado. No entanto, foi apenas um elogio atribuído à maneira engenhosa de Zhou Wen de usar tal método para levar a habilidade Dragon Gate Fairy ao rank 10. No entanto, foi apenas um elogio. Ele também tinha habilidades de movimento de nível 10 que eram ainda mais notáveis do que a Dragon Gate Fairy Skill. No entanto, ele não durou mais do que 20 golpes sob a barragem de ataques de lance. A técnica de movimento atual de Zhou Wen claramente excedia o domínio da habilidade Dragon Gate Fairy, mas tinha a base da habilidade Dragon Gate Fairy. Du Guchuan também tinha visto técnicas de movimento semelhantes, a habilidade Dragon Gate Flying Immortal possuída pela criatura dimensional épica, Fairy. Embora a diferença entre a Dragon Gate Fairy Skill e a Dragon Gate Flying Immortal Skill parecesse estar apenas em seu nome, os dois eram de mundos separados. A habilidade Dragon Gate Fairy veio de um macaco fada, mas a habilidade Dragon Gate Flying Immortal veio de um ramo real da fada. Havia uma diferença intransponível de qualidade entre os dois.
Zhou Wen estava no estágio lendário, então era impossível para ele dominar a habilidade voadora imortal do Dragon Gate agora. Além disso, a técnica de movimento de Zhou Wen indicava anteriormente que ele realmente nunca havia aprendido antes. No entanto, a técnica de movimento de Zhou Wen tinha dicas da habilidade Dragon Gate Flying Immortal. Ele elevou a habilidade Dragon Gate Fairy ao estágio épico sem usar cristais de energia primordial, tendo confiado apenas em sua experiência e visão de batalha. A expressão de Du Guxuan era caprichosa. Se a compreensão de uma habilidade de energia primordial atingisse o rank 10, era algo de que apenas um gênio era capaz. Mas elevar diretamente a habilidade de energia primordial para um nível totalmente novo, especialmente se alguém não tivesse atingido esse nível, seria muito aterrorizante. Embora Du Guxuan não quisesse acreditar que Zhou Wen pudesse atingir tal nível, suas técnicas de movimento estavam se tornando cada vez mais pronunciadas com a influência da habilidade voadora imortal do Portão do Dragão. Essa postura e elegância eram algo que a Dragon Gate Fairy Skill não possuía. Essa pessoa parece um pouco assustadora. Du Guxuan de repente teve uma sensação assim. Xia Bing também olhou para Zhou Wen com espanto. Ela não era especialista em técnicas de movimento como Du Guxuan, mas percebeu que Zhou Wen estava se esquivando com mais facilidade. Era como se os ataques de lance fossem cada vez mais incapazes de forçá-lo a bloquear com seu corpo. O corpo de Zhou Wen era como um imortal voador. Quando Lance deu um soco, seu punho permaneceu a 7 centímetros do corpo de Zhou Wen, impedindo-o de bater nele. Parecia que Zhou Wen estava usando o vento gerado pelo primeiro para flutuar graciosamente de volta no ar. Embora Du Guxuan estivesse certo, ele não estava completamente certo. A técnica de movimento de Zhou Wen realmente imitou a técnica de movimento da fada, mas não era uma técnica de movimento de uma fada comum, mas sim uma técnica de movimento de uma fada mutante. Ele infundiu a técnica de movimento da fada mutante que ele tinha visto na habilidade Dragon Gate Fairy, fazendo com que ela se transformasse gradualmente, formando uma nova técnica de movimento. As habilidades de movimento do velho Zhou estão ficando cada vez mais impressionantes, mas por que esse sujeito gosta tanto de técnicas de movimento? Li Xuan claramente não gostou do estilo de Zhou Wen, ele ainda preferia atacar diretamente. An Sheng, que estava sentado ao lado de Li Xuan, permaneceu em silêncio enquanto continuava observando a batalha. Qiao Xiyuan ocasionalmente olhava para a dupla e, quando viu essa cena, não pôde deixar de franzir a testa ligeiramente. Depois de pensar um pouco, Qiao Xiyuan perguntou a Liz ao lado dele, pergunte ao cara que monitora Sheng. Liz estava de mau humor quando viu que Zhou Wen havia conseguido se esquivar do ataque de Lance. Ela disse, tudo bem. Se houver alguma coisa, eles deveriam denunciar. Então, devo entregar o cargo de ministro para você? A voz de Qiao Xiyuan ficou fria. Quando Liz encontrou o olhar frio de Qiao Xiyuan, seu coração gelou e ela disse apressadamente, sinto muito, ministro. Vou perguntar imediatamente. Liz não se atreveu a ser negligente. Ela imediatamente contatou o pessoal de vigilância e só depois de confirmar repetidamente é que disse a Qiao Xiyuan, An Sheng não fez nada fora do comum. Algo está errado, mas o que? A expressão de Qiao Xiyuan não mudou por causa do que Liz havia dito. No momento em que Liz estava prestes a dizer algo, Qiao Xiyuan levantou-se de repente, deixou seu lugar rapidamente e caminhou para o outro lado da arquibancada. Ficava bem em frente a Li Xuan e a Sheng. Qiao Xiyuan olhou para An Sheng como uma águia. Ele continuou avaliando seu rosto e, quanto mais olhava para ele, pior ficava sua expressão. An Sheng estava vestindo um sobretudo e um chapéu, mas não abaixou deliberadamente o chapéu nem usou óculos escuros. Ele parecia a Sheng, mas Qiao Xiyuan tinha certeza de que não era ele. O coração de Qiao Xiyuan gelou imediatamente. Fim do capítulo. Capítulo 222 Uma batalha sem limites. Ministro, o que aconteceu? Liz também se aproximou. Ela seguiu o olhar de Qiao Xiyuan e também reconheceu An Sheng. Ela deu uma olhada, mas não notou nada de anormal.
Eu fui muito descuidado. Aquele cara só estava de chapéu. Ele não abaixou o boné nem usou óculos, até revelou todo o rosto para não levantar minhas suspeitas. Eu deveria saber que Ansheng não iria sentar aqui e assistir a competição sem fazer nada. Todo o pessoal deve reportar imediatamente suas localizações. Qiao Xiuan não estava mais com vontade de ensinar Liz. Ele emitiu a ordem diretamente para todos através das comunicações. Todos relataram suas posições, um por um, e Liz podia ouvi-los claramente pelo fone de ouvido. Depois que todo o pessoal terminou o relatório, ela disse: Ministro, todos estão nos locais designados. Tudo está normal e não há nada fora do comum. O que há de errado com você? A expressão de Qiao Xiuan era fria como gelo. Ignorando Liz, Qiao Xiuan disse diretamente no canal: Ansheng, eu sei que você está ouvindo. Na sala de monitoramento da arena de combate de animais de estimação do pequeno Lin, Ansheng estava sentado em uma cadeira. Ele estava olhando para Qiao Xiuan através das imagens de vigilância. Os dois inspetores ao lado dele pareciam marionetes sentados mecanicamente. Ao ouvir a voz do walkie-talkie, Ansheng disse calmamente: vá em frente. Liz pensou que Qiao Xiuan tinha enlouquecido, mas quando ouviu a voz vindo das comunicações, sua expressão imediatamente ficou feia e ela exibiu uma expressão de incredulidade. Qiao Xiuan respirou fundo e disse: não machuque meu povo. Durante este período na Terra Santa, a agência não fará nada. Matar um inspetor na Cidade Santa foi uma ofensa extremamente grave. A maioria das pessoas não ousaria fazer isso, mas Qiao Xiuan não conseguia esquecer as palavras de Antianzu. Ele também não conseguia esquecer como Ansheng aleijou Li sem pensar duas vezes. O título de ajudante do diabo não era apenas um simples nome. Contanto que Antianzu desse a ordem, Ansheng faria qualquer coisa. Ele era um lunático. Acalme-se, sente-se e beba um pouco de água. Essa partida é muito emocionante. Você não quer terminar de assistir. Ansheng disse enquanto assistia às imagens da câmera de vigilância. Ansheng, se você se atrever a machucar até mesmo um fio de cabelo deles, vou garantir que nenhum de vocês possa deixar a Terra Santa, Liz disse com raiva. Cale-se. Qiao Xiuan suprimiu a voz e interrompeu Liz. Então, ele sentou-se novamente na arquibancada e examinou toda a arena de combate de animais de estimação do pequeno Lin. Se ele encontrasse a localização de Ansheng antes do final da competição, ainda haveria uma chance de retorno. De repente, ao ver uma câmera na arena, os olhos de Qiao Xiuan brilharam. Ele se levantou e se preparou para sair do assento, mas a voz de Ansheng veio novamente pelo fone de ouvido. Ministro Qiao, é melhor você sentar aí e não se mexer. De agora em diante, um de seus inspetores morrerá a cada passo que você der, você pode caminhar com calma. Estarei sentado aqui esperando que você me mande para a prisão. Esta é a Cidade Santa, então não posso correr, certo? Qiao Xiuan cerrou os dentes e voltou ao seu lugar. Ele disse desanimado: você venceu. Não os machuque. Aproveite esta partida. Parece que será muito emocionante, disse Ansheng calmamente. Na arena, os olhos de Lance brilharam como se ele tivesse visto um jogo clássico que desejava há muito tempo. Ele não conseguia esconder o sorriso. Que interessante. É realmente interessante ter um oponente em um jogo de luta, disse Lance ao interromper seus ataques. Desculpe, já disse que não gosto de jogos de luta. Não entendo o que é esse sentimento, disse Zhou Wen. No entanto, Lance ignorou as palavras de Zhou Wen e continuou: você sabe por que gosto de jogar. É porque, na realidade, não consigo encontrar um par, então só encontro alegria nos jogos, o jogo restringe meu desempenho, o que me dá uma sensação de dificuldade. Infelizmente, um jogo ainda é um jogo. Afinal, ainda existem regras que podem ser encontradas, jogando por algum tempo, pode-se derrotá-los facilmente. É também por isso que não desejo saber nada sobre Antianzu antes de conhecê-lo. Tenho medo de descobrir um padrão que tornará chato derrotá-lo. Então você pode tentar subir de nível nos jogos.
Sempre haverá um chefe mais forte esperando por você, disse Zhou Wen. E daí se for um chefe ainda mais forte? É apenas uma força e habilidades ajustadas para torná-lo mais forte. Em essência, não é diferente daqueles monstros comuns. Chefes poderosos são idênticos em todos os sentidos, mas uma alma interessante tem um charme diferente. Lance olhou para Zhou Wen com um olhar fervoroso. Já faz muito tempo que não tive uma batalha tão grande. Foi você quem me fez adquirir a alegria do combate. Originalmente, imaginei que a encontraria novamente no dia em que conhecesse Antianzu. Para ser honesto, prefiro caçar esses chefes sem alma, disse Zhou Wen encolhendo os ombros. Não, você não é esse tipo de pessoa. No fundo, você é igual a mim. Você tem sede de batalha, disse Lance enquanto relaxava o corpo. Enquanto caminhava em direção a Zhou Wen, ele disse, deixe-me ver qual é o seu limite. Com isso dito, Lance mudou de repente. No entanto, desta vez, ele não usou seus ataques combinados contínuos como um jogo. No instante em que ele se moveu, sua velocidade deixou para trás imagens que apareceram instantaneamente na frente de Zhou Wen. Zhou Wen bateu os dedos dos pés no chão enquanto recuava rapidamente. No entanto, no segundo seguinte, a lança à sua frente ficou embaçada. A verdadeira lança apareceu acima da cabeça de Zhou Wen como um deus que desceu ao mundo mortal. Junto com isso veio seu punho que caiu com uma aura de batalha aterrorizante. Mesmo a Dragon Gate Fairy Skill, após sua evolução, não conseguiu se esquivar do soco. Zhou Wen reuniu forças para a Palma de Ouro e usou o pilar de apoio ao céu da Palma das 7 distribuições para enfrentar o punho de Lance. Estrondo. A aura de batalha explodiu quando forças terríveis fizeram as pernas de Zhou Wen afundarem no solo de borracha feito especialmente para isso. Com o choque de poderes, a figura de Lance usou estranhamente a força no ar como alavanca. Ele ficou embaçado mais uma vez, deixando para trás uma imagem residual. Seu verdadeiro corpo já havia caído no chão como um meteoro, quebrando o chão com o tremor. Ao mesmo tempo, ele deu outro soco direto em Zhou Wen. Com as pernas de Zhou Wen afundando no chão, já era impossível para ele se esquivar. Ele mudou a arte da energia primordial para um corpo Dao e usou a palma de sucção astral ao mesmo tempo. Ele chupou e guiou o punho de Lance, fazendo-o inclinar-se para o lado enquanto seu corpo passava por Zhou Wen. No entanto, a reação de Lance foi muito rápida. Na fração de segundo, ele passou por ele, aproveitou o impulso do ataque para torcer seu corpo e chutou Zhou Wen como uma lâmina. Suas ações aconteceram em um movimento rápido. Foi sobrenatural. Sua habilidade de energia primordial parece ter quebrado as regras de classificação de um estágio lendário. Xia Bing olhou para Lance enquanto sentia sentimentos confusos. Du Guxuan também sorriu amargamente para si mesmo. Lance foi ainda mais longe do que eles imaginavam. Ele nunca havia falado sério em suas batalhas anteriores. Fim do capítulo. Capítulo 223 Imortal Voador Transcendente. Lance treinou suas habilidades de combate ao extremo. Se Zhou Wen se concentra-se em treinar suas habilidades de combate por alguns anos, ele ainda teria uma chance de se igualar a Lance. Mas agora, Zhou Wen era incapaz de lutar contra Lance com puras habilidades de combate. No entanto, Zhou Wen não perdeu tempo. Suas habilidades de combate eram de fato inferiores às de Lance, mas ele também tinha pontos fortes e características únicas. Vendo que não havia como se esquivar, Zhou Wen de repente liberou uma corrente de poder que subiu de suas pernas que haviam caído no chão. Quase instantaneamente, ele disparou para o céu, esquivando-se do pé de Lance. As ações de Lance também não foram lentas. Um poder aterrorizante irrompeu sob seus pés enquanto ele avançava em direção a Zhou Wen, trazendo consigo inúmeras imagens residuais. Todo o seu corpo estava queimando com uma aura de batalha furiosa como uma erupção de vulcão. Esta lança é tão poderosa, até Li Xuan teve que admitir. Li Xuan só se qualificaria para ser derrotado se subisse sozinho.
Xiabing, do Gu Xuan e os outros tinham sorrisos nos rostos enquanto esperavam o momento em que Lance vencesse. Zhou Wen não conseguiu se esquivar do ataque de Lance no solo, muito menos no ar. Na verdade, não há ninguém no mesmo nível que possa lutar contra Lance. Se Zhou Wen usasse uma besta companheira, ele poderia resistir por mais algum tempo. Pensar que ele quer se envolver em um combate corpo a corpo com Lance mostra o quão ingênuo ele é. No entanto, Zhou Wen consegue manter a cabeça erguida depois de lutar tão bem com ele, pensou do Gu Xuan. Liz também estava encantada. A operação deles falhou completamente e eles estavam sendo ameaçados. Ela se sentiu magoada, mas agora que Lance poderia derrotar Zhou Wen, era a única coisa que a animaria hoje. Agora, tudo o que ela desejava era que Lance paralisasse o mar de energia primordial de Zhou Wen, dando-lhe o gosto de estar aleijado. Mas no segundo seguinte, todos ficaram de queixo caído, incrédulos. No ar, a figura de Zhou Wen parecia completamente livre das limitações da gravidade, como se tivesse se transformado em um raio. Ele atravessou o céu em zigue-zague e rapidamente avançou. Seu alvo era Lance, que havia disparado no ar. O espírito de luta queimou em seus olhos enquanto sua aura de batalha queimava desenfreadamente. Suas funções corporais também foram levadas ao limite enquanto ele torcia o corpo. Ele deu uma série de socos rápidos para bloquear os ataques de Zhou Wen que pareciam raios. Devido às suas ações serem muito rápidas, ele deixou pós-imagens, fazendo parecer que ele tinha vários membros que poderiam bloquear os fantasmas velozes. No entanto, não importa o quão rápidas fossem as ações de Lance, ele ainda era inferior aos ataques relâmpagos de Zhou Wen que se cruzavam como uma rede. Mesmo com sua forma de múltiplos membros, ele não conseguiu resistir à barragem incomparável de ataques. No final, ele foi incapaz de resistir. Depois de ser atingido no peito por um feixe de luz, sua postura defensiva desmoronou instantaneamente quando as figuras entrecruzadas atingiram o corpo de Lance como raios que passaram por seu corpo. A figura final se fundiu para revelar o corpo de Zhou Wen quando ele atingiu o peito de Lance e imediatamente o fez voar. Bam! Lance caiu no chão e quebrou o chão enquanto o sangue escorria pelo canto da boca. As arquibancadas ficaram completamente em silêncio. Os membros das 6 famílias, incluindo do Gu Xuan e Xiabing, ficaram todos incrédulos. Eles não podiam acreditar que Lance seria espancado por alguém e até sangraria. Eles nunca imaginaram tal cena. Além disso, a pessoa que derrotou Lance era um jovem da mesma idade. A cena do cruzamento de relâmpagos os deixou extremamente chocados. Liz ficou tão furiosa que quase vomitou sangue. Ela ansiava por mobilizar as tropas para despedaçar imediatamente Zhou Wen. Lance se levantou do chão, ignorou o sangue escorrendo pelo canto da boca e olhou para Zhou Wen. Como foi chamado esse movimento? Imortal Voador Transcendente, respondeu Zhou Wen. Transcendente Flying Immortal. Vou me lembrar disso. Estou muito feliz por finalmente ter encontrado um caminho para continuar avançando. Espero que você possa me dar mais surpresas na próxima vez que lutarmos. Com isso, Lance caiu no chão. Seus ferimentos eram muito graves e ele sofria de lesões internas. Ser capaz de se levantar e persistir até o fim da conversa com Zhou Wen mostrou o quão incomparável era sua força de vontade. A equipe médica imediatamente correu para a arena para salvá-lo. Felizmente, Lance só desmaiou. Embora ele estivesse gravemente ferido, sua vida não estava em perigo. Com sua condição física, ele teria uma recuperação rápida. Zhou Wen deixou o campo de batalha e deixou a Pet Combat Arena de Little Lin com Li Xuan. Xiabing e companhia observaram Zhou Wen partir, mas ninguém os impediu. Suas expressões eram extremamente complicadas. Eles não haviam testemunhado o incidente de Antianzu com seus próprios olhos naquela época, mas agora, eles haviam experimentado tudo pessoalmente. O nome do transcendente Flying Immortal era como essa pessoa. Provavelmente ficaria em suas mentes por um longo período de tempo. Depois de deixar a arena, Zhou Wen e companhia embarcaram em um carro e saíram da Cidade Santa.
O motorista não era outro senão Ansheng. Quanto ao Ansheng sentado ao lado de Zhou Wen, ele tirou o chapéu e limpou o disfarce do rosto. Era Alai. Jovem mestre Wen, temo que seu nome seja marcado pelas 6 famílias no futuro. Você deve ter mais cuidado com onde vai, disse Ansheng. Zhou Wen acenou com a cabeça e não disse uma palavra. Ele pensou em sua batalha com Lance. Se ele não tivesse Transcendente Flying Immortal, ele definitivamente teria perdido. Se Lance tivesse aprendido uma habilidade de energia primordial que combinasse com Transcendente Flying Immortal, ele teria perdido igualmente. Pelo que parece, embora o nível e as habilidades de energia primordial sejam importantes, as técnicas de combate não podem ser negligenciadas. Terei que continuar aprendendo com o professor quando voltar. Zhou Wen secretamente se decidiu. Ele teve que compensar sua falta de técnicas de combate quando voltou. Ansheng originalmente pensou que eles encontrariam muitos problemas ao sair da Cidade Santa, mas ficou intrigado porque nada aconteceu. Como resultado, muitos dos seus preparativos foram inúteis. Na enfermaria médica, Lance estava sentado ao lado da cama. Ao lado dele estava uma garota de cabelos compridos descascando uma maçã. Zhou Wen e o resto deixaram a Cidade Santa? Perguntou Lance. Não se preocupe, tudo foi feito. Os das outras famílias foram parados. A garota passou a maçã descascada para Lance. Isso é bom. Definitivamente vou vencê-lo da próxima vez. Lance pegou a maçã e deu uma mordida. Se você queria vencer, por que não usou sua providência de vida? A garota parecia pensar que enquanto Lance usasse sua providência de vida, ele definitivamente teria vencido. Isso seria chato, disse Lance entusiasmado. Embora eu tenha perdido essa batalha, isso me fez entender uma coisa. Anteriormente, eu só buscava técnicas de combate, mas negligenciei os ataques finais encontrados nos jogos. Wen não poderia ser derrotado tão facilmente por mim. Da mesma forma que Antianzu, então se eu puder aprender várias habilidades de energia primordial como o Transcendente Flying Immortal de Zhou Wen, misturando-as com minhas técnicas de combate, isso seria ainda mais interessante. Olhando para Lance, com expressão focada e animada, a garota ao seu lado ouvia em silêncio com um sorriso gentil. Fim do capítulo. Capítulo 224 Pedra Limite. Zhou Wen ficou um tanto irritado. Sua força e velocidade foram aprimoradas pelos cristais de poder divino, fazendo-o chegar a 21 pontos. No entanto, sua energia primordial e constituição ainda não conseguiram avançar. Agora, ele não tinha cristais de poder divino para obter, a menos que esperasse mais 10 anos para que a Terra Santa se abrisse novamente para ir aos templos mais uma vez. Infelizmente, Zhou Wen não poderia esperar mais 10 anos. Mesmo que pudesse, a família Han provavelmente não lhe daria o lugar. Como faço para que minha constituição e energia primordial cheguem a 21 pontos? Zhou Wen não tinha ideia do que fazer. Como existem cristais do poder divino na Terra Santa, eles também podem existir em outras zonas dimensionais. Só posso olhar em volta nas masmorras do jogo. Zhou Wen não pôde deixar de se lembrar da formiga voadora dourada e do casulo branco. Agora que sua habilidade Dragon Gate Fairy melhorou e ele dominou Transcendente Flying Immortal, ele poderia ter uma chance de obter aquele casulo branco. Eu estava planejando levar você para as zonas dimensionais que não tivemos a chance de visitar quando voltamos, mas acho que podemos esquecer isso agora. Iremos novamente quando tivermos a chance, disse Ansheng enquanto ele dirigia. Ninguém se opôs. Zhou Wen ofendeu terrivelmente as 6 famílias, então não era apropriado que elas continuassem vagando lá fora. Era melhor que voltassem para Luoyang o mais rápido possível. Como temia que algo desse errado, Ansheng optou por não pegar o avião de volta. Ele dirigiu todo o caminho até chegarem a uma estrada na montanha, onde viram uma garota acenado para eles no meio da estrada. O carro parou e eles viram que o tornozelo da menina estava gravemente ferido, como se ela tivesse sido mordida por alguma coisa. A ferida era muito profunda e seus ossos estavam feridos.
Fui atacado por uma criatura dimensional próxima. Todas as minhas bestas companheiras morreram em batalha e eu não conseguia andar devido aos meus ferimentos, a garota pediu. Você foi ferido nesta área. Não deveria haver nenhuma zona dimensional por perto, certo? Li Xuan perguntou à garota. Eu também pensei isso, mas uma criatura dimensional apareceu aqui. Quase morri por causa disso, disse a garota. Onde você encontrou criaturas dimensionais? Que tipo de criaturas dimensionais eram elas? Ansheng olhou para a garota e perguntou. Estava em uma estrada de montanha cerca de 1 quilômetro à frente. É uma criatura dimensional em forma de macaco, branca como a neve, a garota contou o que havia acontecido. Depois que Ansheng ouviu isso, ele concordou em deixar a garota pegar carona. Li Xuan encontrou uma oportunidade enquanto Ansheng verificava o carro e sussurrou para ele, Irmão Sheng, há algum problema com esta mulher? Acabamos de ofender as 6 famílias e acabamos encontrando uma mulher ferida no deserto, muita coincidência? Se ela tiver um problema, então mais uma razão para eu levá-la comigo. Prefiro manter o inimigo em minhas mãos, disse Ansheng. Li Xuan sentiu que fazia sentido e parou de falar. Enquanto o carro continuava sua jornada, Zhou Wen viu que havia muitos sinais de batalha. Havia muitos escombros e marcas de garras terríveis na estrada. Esta mulher não parecia estar mentindo completamente. No mínimo, houve uma briga aqui. Quanto a saber se seu oponente era uma criatura dimensional ou humana, era difícil dizer. Li Xuan era muito bom em conversar com mulheres, então rapidamente começou a conversar com ela. A mulher disse que seu sobrenome era Zhang Yuzi, da capital oriental. Ela era uma caçadora de criaturas dimensionais que trabalhava como freelancer. Normalmente, mesmo que alguém entrasse em uma zona dimensional para se aventurar ou matar criaturas dimensionais, eles se juntariam a grandes organizações ou às organizações da Liga. Apenas um pequeno número de pessoas optou por se tornar um caçador freelancer. Eles entrariam em zonas dimensionais para caçar criaturas dimensionais sozinhos ou com alguns amigos. Esta mulher tinha apenas 20 e poucos anos. De acordo com o sistema educacional atual, a maioria das pessoas ingressou na universidade aos 16 anos. Após 4 anos de faculdade, elas teriam apenas 20 e poucos anos. Foi surpreendente que uma mulher recém-formada escolhesse se tornar uma caçadora freelancer. Houve também algo que deixou Zhou Wen e companhia muito preocupados. A capital oriental ficava muito perto de Luoyang e agora estava sob a jurisdição de Luoyang. Essa mulher era da capital oriental, então ela estava no mesmo caminho que eles. Enquanto Li Xuan e Zhang Yuzi conversavam, ele deliberadamente fez muitas perguntas sobre a capital oriental. Zhang Yuzi respondeu com proficiência como se fosse nativa. Ela até conhecia algumas das lojas menores nos becos antigos. Quando chegaram ao local, Zhang Yuzi mencionou que havia encontrado a criatura dimensional, eles não viram o macaco branco. Em vez disso, havia muitas pedras caídas na estrada à frente que bloqueavam o caminho. Li Xuan desceu para limpar a estrada e varreu os escombros até o sopé da montanha. Porém, após afastar os escombros, ele percebeu que havia um cadáver embaixo deles. O cadáver era um macaco branco, semelhante à descrição de Zhang Yuzi. Era sem dúvida o mesmo que ela tinha visto antes. Você o matou? Ansheng olhou para o cadáver do macaco branco e perguntou a Zhang Yuzi. Não, quase me matou. Matou todas as minhas bestas companheiras, então como eu poderia ter a habilidade de matá-lo? Zhang Yuzi balançou a cabeça com certeza. Isso é estranho. Se você não o matou, por que ele morreria aqui? Li Xuan perguntou. Eu não sei sobre isso. Talvez haja mais alguém aqui. Zhang Yuzi examinou os arredores, mas esta era uma das estradas sinuosas da montanha. Não havia ninguém aqui. Um lado da estrada da montanha era um penhasco, enquanto o outro lado era uma parede reta da montanha. Era impossível esconder alguém. Zhou Wen também estava olhando para o cadáver e viu um buraco sangrento no peito do macaco branco. Era como se alguém tivesse arrancado seu coração e ele tivesse morrido de forma trágica.
Entre no carro. Vamos continuar andando. Ansheng moveu o cadáver do macaco branco para o lado e entrou no carro. Assim que Zhou Wen estava prestes a entrar no carro, ele olhou para o lado ao passar e percebeu que havia uma pedra de limite erguida na beira da estrada. Boundary Stones não eram raras. No passado, eles eram usados para dividir as fronteiras entre regiões, cidades e países. Alguns até demarcaram as fronteiras entre as aldeias. Pedras de fronteira foram usadas para separar territórios. Após as tempestades dimensionais, ninguém mais usou as pedras da fronteira. Isso ocorreu porque a maioria das regiões possuía zonas dimensionais, dificultando sua divisão. Ainda restavam algumas pedras da fronteira que eram vistas com frequência. No entanto, eles eram inúteis agora. Não era raro ver um aqui, mas o que era raro era o pequeno símbolo da palma nele. Zhou Wen estava muito familiarizado com o símbolo da palma. Embora parecesse imperceptível no canto da pedra da fronteira, ele viu de relance. No estranho símbolo da palma havia uma caveira. Parecia ainda mais estranho. E as 4 palavras gravadas na pedra da fronteira não pareciam o nome de um local. As 4 palavras eram na verdade, Pedra da Fronteira em Yang. Fim do capítulo. Capítulo 225 Roupas Vermelhas. Zhou Wen pegou seu celular e tirou uma foto da Pedra da Fronteira. Na verdade, foi baixado em sua interface. Zhou Wen, o que você está fazendo? Entre no carro. Li Xuan gritou com Zhou Wen de dentro do carro. Olhe para esta Pedra da Fronteira. Parece haver um problema, disse Zhou Wen enquanto apontava para ela. Li Xuan e companhia desceram do carro e caminharam até a Pedra da Fronteira. Li Xuan disse com um olhar, isso é uma pegadinha. Ansheng caminhou até o monólito de pedra e tocou. Ele cavou o solo sob o monólito de pedra com as mãos antes de franzir a testa e dizer, este monólito de pedra não foi enterrado recentemente. Ele existe aqui há muito tempo. Não parece uma brincadeira. Não é uma brincadeira? Por que existiria algo como uma pedra da fronteira do Yin Yang? Será que depois de cruzar a fronteira do Yin Yang, alguém alcançará o submundo? Li Xuan brincou. Não sei se entraremos no submundo, mas não há nada de errado em ser cuidadoso. Todos vocês, estejam em guarda. Ansheng olhou em volta com cuidado, mas não encontrou nada em comum. Havia apenas um caminho na montanha. Além disso, não havia zonas dimensionais próximas. Ansheng não poderia voltar atrás apenas por causa do aparecimento de tal pedra da fronteira. Zhou Wen disse, Ansheng, vamos mudar de caminho. Acho que há algo errado na área à frente. Poderia ser uma zona dimensional recém-aparecida. Não é uma má ideia. Ansheng acenou com a cabeça ligeiramente. Ele também sentiu que algo estava errado. No entanto, se ele tivesse que fazer um desvio, eles teriam que viajar mais 10 horas ou mais. Ele deu meia volta com o carro e voltou por onde vieram. Ele dirigiu até uma bifurcação no sopé da montanha e seguiu para outra estrada na montanha. Ele continuou dirigindo por outro caminho que era um grande desvio. Além disso, não era fácil de conduzir, limitando a velocidade do carro. O caminho estava cheio de buracos e era extremamente difícil atravessá-lo. O carro tremia violentamente enquanto Zhou Wen olhava para o telefone. O download foi concluído e o ícone do Yin Yang World apareceu na tela inicial do telefone. No entanto, Zhou Wen normalmente só jogava na masmorra em Nest na frente dos outros. Agora que havia tantas pessoas, não era apropriado para ele abrir a masmorra de instância do mundo Yin Yang. Depois de dirigir por meio-dia, os tremores foram tão intensos que Zhou Wen sentiu como se seus ossos estivessem prestes a desmoronar. Li Xuan e Alai também se sentiram um pouco desconfortáveis e os 3 quase desmaiaram. Grito. Uma batida repentina nos freios acordou os 3. Suas cabeças quase se espremeram no final da primeira fila. Irmão Sheng, o que aconteceu? Li Xuan perguntou. A outra pedra da fronteira na nossa frente, disse Ansheng antes de abrir a porta e sair. Zhou Wen e companhia o seguiram. Na verdade, havia uma pedra da fronteira ao lado da montanha.
Nela estavam as mesmas palavras, Mundo Yin Yang. No entanto, Zhou Wen não viu o pequeno símbolo da palma. Deve ser tão assustador. Li Xuan olhou em volta. Estava quase escurecendo, então havia um limite para o que ele podia ver. A Sheng, existe outra maneira? Zhou Wen perguntou. É isso. Agora, a maioria das zonas dimensionais cortaram as rotas disponíveis. Se quisermos fazer outro desvio, teremos que sair desta área montanhosa, mas demoraria muito. Ansheng pensou por um momento antes de dizer, que tal isso? Está escurecendo e não há postes de luz. Não será conveniente voltarmos. Vamos encontrar um lugar para acampar. Depois do amanhecer, podemos voltar ao aeroporto e pegar um avião de volta. Tudo bem, vamos fazer isso então. Zhou Wen sentiu que era melhor não arriscar cruzar o monólito de pedra do mundo Yin Yang. Ansheng tirou uma barraca simples e outras ferramentas de seu carro e encontrou um espaço vazio na beira da estrada. Ele montou uma barraca e colocou alguns alfinetes de advertência para evitar que outros veículos colidissem com suas barracas enquanto passavam. Embora houvesse uma pequena possibilidade de passagem de carros, Ansheng ainda conseguiu considerar tudo. Li Xuan e Zhang Yuzi estavam conversando enquanto Alai acendia o fogo para preparar comida. Zhou Wen estava sentado no carro e estava prestes a abrir a masmorra da instância do mundo em Yang para ver o que havia dentro quando de repente ouviu a voz surpresa de Li Xuan. O que é aquilo? Zhou Wen saiu apressadamente do carro e olhou. Ele viu Li Xuan apontando na direção da pedra da fronteira em Yang com uma expressão de choque. Ele olhou e viu uma mulher vestida de vermelho parada do outro lado da pedra da fronteira em Yang. Para ser mais preciso, provavelmente era uma mulher usando um vestido de noiva vermelho. Zhou Wen tinha visto essas roupas quando assistia televisão quando era jovem. Dizia-se que era uma tradição bastante antiga. As mulheres hoje em dia usavam vestidos de noiva brancos quando se casavam. Nos tempos antigos do Distrito Leste, o branco só era algo quando havia uma morte na família. As pessoas usavam vermelho para o casamento. Todas as filhas de famílias ricas usavam vestidos de noiva bordados em seda vermelha, com um véu vermelho cobrindo a cabeça. O noivo só poderia retirar o véu vermelho da noiva na noite de núpcias. A mulher do outro lado da pedra da fronteira em Yang parecia uma noiva vestida de vermelho de um drama de televisão. Ela tinha um véu vermelho sobre a cabeça e estava atrás do monólito de pedra, aparentemente olhando para eles. Quem está tentando agir de forma misteriosa aí? Talvez o tremor de Zhang Yuzi tenha desencadeado os hormônios masculinos de Li Xuan. Naquele momento, Li Xuan foi chocantemente ousado ao gritar para a mulher de vermelho atrás da pedra da fronteira em Yang. A mulher de vermelho não respondeu e ficou imóvel. Embora o pano vermelho cobrisse sua cabeça, isso não impediu Zhou Wen e companhia de sentirem como se ela estivesse olhando para eles. Sem qualquer resposta da mulher de vermelho, Li Xuan ficou um pouco irritado. Ele convocou um leopardo lendário de olhos pretos e ordenou que atacasse a mulher. Ansheng, Zhou Wen e companhia encararam o leopardo de olhos pretos. Ele rapidamente passou pelo monólito de pedra e saltou no ar, carregando suas garras afiadas enquanto atacava a mulher vestida de vermelho. A cena seguinte fez com que os cinco arregalassem os olhos enquanto seus couros cabeludos formigavam. O leopardo de olhos pretos passou pelo corpo da mulher, como se seu corpo fosse apenas uma ilusão. Não me diga que realmente encontramos fantasmas. Quando Li Xuan viu essa cena, ficou um pouco nervoso. Ele não tinha medo de armas ou balas, mas um fantasma ainda o deixaria desconfortável, mesmo que fosse forte. Li Xuan estava prestes a ordenar que o leopardo de olhos pretos continuasse atacando quando viu o corpo da mulher se mover. Só então todos perceberam que os pés da mulher não tocavam o chão. Ela sempre levitava no ar, então eles podiam ver claramente os sapatos bordados florais vermelhos em seus pés. Devido à obstrução da pedra da fronteira, todos imaginaram que ela estava ali. Ao ver esta cena, eles tiveram vontade de fugir. Até mesmo Zhou Wen não foi exceção. Quando ele era jovem, ele ouviu muitas histórias de fantasmas de seu avô.
Uma delas foi a história da noiva fantasma. Ele pensou consigo mesmo, eu realmente encontrei uma noiva fantasma. Quando seu avô contou a história da noiva fantasma quando ele era jovem, Zhou Wen assustou tanto que ele não ousou dormir a noite inteira. No momento em que ele adormeceu, uma fantasma feminina vestida de vermelho veio procurá-lo, determinada a matá-lo. Foi um pesadelo de infância. Fim do capítulo. Capítulo 226 Rompendo o selo. No entanto, Zhou Wen só se sentiu um pouco assustado. Ele realmente não se virou para correr. Ele sabia que mesmo que ela fosse uma noiva fantasma, ela era apenas uma criatura dimensional. Ele agora possuía a força de um estágio lendário, então não havia necessidade de ele ter medo de noivas fantasmas. Li Xuan parecia ter compartilhado os mesmos pensamentos à medida que ficava mais ousado. Ele ordenou que seu leopardo de olhos pretos atacasse mais uma vez a noiva fantasma. A noiva fantasma também correu em direção ao leopardo de olhos pretos. Seus corpos se encontraram no ar, e o leopardo de olhos pretos mais uma vez passou pelo corpo da noiva fantasma, incapaz de machucá-la. No entanto, quando o leopardo de olhos pretos pousou, soltou um gemido trágico ao cair no chão. Havia um buraco sangrento em seu peito, como se alguém tivesse arrancado seu coração. As bestas companheiras eram manifestações de cristais de vida, então naturalmente não tinham um coração verdadeiro. No entanto, tal ferimento causou o colapso do corpo do leopardo de olhos pretos. Um animal de estimação lendário desapareceu assim mesmo. Pela forma como o leopardo de olhos pretos morreu, parecia quase idêntico ao macaco branco de antes. Depois que a noiva fantasma matou o leopardo de olhos pretos, ela ficou atrás da pedra da fronteira e olhou para Zhou Wen e companhia sem qualquer intenção de se apressar. Ela não se atreve a cruzar a pedra da fronteira. Ao perceber isso, Li Xuan imediatamente ficou encorajado. Ele convocou outro animal de estimação lendário e o fez atacar a noiva fantasma. Anteriormente, ele e Zhou Wen haviam roubado vários ovos companheiros lendários na Terra Santa. Ele obteve um bom número dividindo os despojos, então chocou alguns por causa do tédio no caminho. Agora, foi uma boa oportunidade para usá-los. Um animal de estimação lendário em forma de cobra correu na frente da noiva fantasma e cuspiu um bocado de veneno. Porém, o veneno não conseguiu tocar o corpo da noiva fantasma. Depois de passar por ele, caiu no chão. A cobra se lançou sobre ela e tentou se enrolar em torno dela. No entanto, foi inútil. A noiva fantasma era um fantasma que não podia ser tocado. Por sua vez, o corpo da cobra tinha 5 buracos adicionais para garras que causaram sua morte. Li Xuan ficou furioso. Ele estava prestes a invocar outra besta companheira para lutar contra a noiva fantasma, mas foi interrompido por An Sheng. Não desperdice suas bestas companheiras. Essa deve ser uma criatura dimensional do tipo fantasma. Ataques físicos comuns são ineficazes contra criaturas dimensionais do tipo fantasma, disse An Sheng enquanto convocava uma besta companheira. Zhou Wen e companhia nem sequer viram como era a besta companheira quando ela se transformou em um peixe de madeira, um que um monge costumava usar, que caiu nas mãos de An Sheng. An Sheng atingiu o peixe de madeira algumas vezes. Zhou Wen e companhia não encontraram nada de especial no som que produziu, mas o corpo da noiva fantasma tremia como se tivesse levado um soco. An Sheng continuou batendo no peixe de madeira, mas o corpo da noiva fantasma parou de tremer. O som do peixe de madeira parecia ter perdido o efeito sobre ela. An Sheng franziu a testa ligeiramente. Este peixe de madeira budista é considerado um item de excelente qualidade no estágio lendário. É eficaz contra criaturas dimensionais do tipo fantasma, ainda assim, não pode ferir esta noiva fantasma. Então, você tem alguma outra besta companheira que seja eficaz contra ela? Perguntou Li Xuan. Eu não tenho nenhum. Nem todas as bestas companheiras budistas podem conter fantasmas. Eu só consegui este peixe de madeira budista por acaso. Nunca o usei antes. Com uma pausa, An Sheng acrescentou, pelo que parece, este lugar realmente formou uma nova zona dimensional.
Além disso, é uma zona dimensional cheia de criaturas dimensionais do tipo fantasma. A Pedra da Fronteira em Yang. Se tivéssemos entrado correndo, poderíamos ter morrido lá dentro sem nenhuma besta companheira que fosse eficaz contra criaturas dimensionais do tipo fantasma. Zhou Wen secretamente sentiu vergonha. Se ele não tivesse visto o símbolo da palma, não teria notado que havia algo errado com a Pedra da Fronteira. Eu não acredito. Não acredito que não haja nenhuma besta companheira que possa lidar com ela. Li Xuan recusou-se a acreditar quando convocou mais algumas bestas companheiras. Porém, todos eles foram mortos pela noiva fantasma, sem exceção. Além disso, eles não podiam nem tocar no corpo da noiva fantasma. Li Xuan ficou tão furioso que quase vomitou sangue. No entanto, Li Xuan confiou apenas em suas numerosas bestas companheiras. Ele não ousaria lutar contra a noiva fantasma. Os humanos geralmente dependiam de suas bestas companheiras para abrir um caminho em novas zonas dimensionais. Mesmo assim, as mortes eram frequentes. Por exemplo, se Zhou Wen e companhia tivessem entrado no mundo em Yang por engano, teria sido muito fácil para eles serem mortos por fantasmas, mesmo que tivessem muitas bestas companheiras. As poucas bestas companheiras que Li Xuan chocou foram mortas pela noiva fantasma. Ele ainda tinha algumas outras bestas companheiras, mas todas eram de excelente qualidade que ele havia selecionado especialmente. Ele não suportava usar as bestas companheiras como o Guerreiro Dourado de 3 Olhos e o General Thunder God. Se eles fossem mortos pela noiva fantasma, seu coração doeria terrivelmente. Embora Li Xuan não pudesse aceitar esse resultado, ele desistiu de atacá-la. Mas neste momento, a noiva fantasma saiu de trás da Pedra da Fronteira em Yang. Não adianta, ela é uma criatura que estourou. Entre no carro e saia imediatamente. A expressão de An Sheng mudou. Ele correu na frente de todos e gritou ao mesmo tempo. Eles não se atreveram a atrasar mais. Eles ignoraram a barraca e foram direto para o carro. No entanto, eles perceberam que o carro não poderia ser ligado. A cor da fogueira acesa passou de amarelo para vermelho sangue. Isso os fez cambalear de ansiedade. A noiva fantasma ignorou An Sheng, que estava parado na frente dela, e flutuou até Zhou Wen e companhia. Um brilho frio brilhou nos olhos de An Sheng quando ele atingiu o corpo da noiva fantasma com a palma da mão que havia produzido um raio. Instantaneamente, a noiva fantasma recuou dezenas de metros e flutuou para longe. Irmão Sheng, por que você não disse antes que os raios são eficazes contra fantasmas? Deixe-me ajudá-lo. Li Xuan ficou encantado ao ver isso. Ele convocou apressadamente seu General Thunder God e o transformou na espada Thunder God. Enquanto o segurava na mão, ele atacou a noiva fantasma. Quando a espada do Deus do Trovão atingiu a noiva fantasma com raios, a noiva fantasma estendeu a mão pálida e agarrou a espada do Deus do Trovão. Então, com um golpe forte, ela jogou Li Xuan e a espada juntos. Bam! O corpo de Li Xuan bateu na parede da montanha e imediatamente seu rosto ficou inchado. Até a ponte do nariz estava fraturada. O poder do elemento relâmpago causa um certo nível de dano aos fantasmas, mas os efeitos ainda são bastante reduzidos. Quando usei o poder de um raio de estágio épico para atingi-la, ele atingiu apenas cerca de 10 a 20% de seu poder. Qual é a utilidade desse seu poder relâmpago? Enquanto An Sheng falava, ele disparou outro raio, fazendo a noiva fantasma voar novamente. No entanto, foi apenas o suficiente para fazê-la voar. Ele ainda não conseguiu ferir gravemente a noiva fantasma. A noiva fantasma foi forçada a recuar por An Sheng uma e outra vez, mas ela atacou novamente e novamente. A situação estava tensa. Não temos força ou bestas companheiras que sejam eficazes contra fantasmas. É muito difícil matá-la. Vou segurá-la. Vocês saem primeiro. Nos encontraremos na cidade de Dadong, disse An Sheng. O coração de Zhou Wen agitou-se ao ouvir as palavras de An Sheng. Ele convocou o ouvinte da verdade. Este sujeito era um animal de estimação mítico do pequeno templo do Buda. Além disso, o lendário ouvinte da verdade era uma besta do inferno que suprimia a alma.
Talvez fosse possível que tivesse a capacidade de combater fantasmas. Assim que o ouvinte da verdade foi convocado, seus olhos brilharam com uma luz dourada enquanto olhava atentamente para a noiva fantasma. No segundo seguinte, o ouvinte da verdade se transformou em um raio de luz dourado que rasgou em direção à noiva fantasma. Fim do capítulo. Capítulo 227. Marido azarado. O ouvinte da verdade se transformou em um raio de luz dourado e apareceu instantaneamente na frente da noiva fantasma. Como resultado, o corpo da noiva fantasma tremeu. Enfrentando Ansheng, no estágio épico, a noiva fantasma não demonstrou nenhum medo, mas agora ela se virou e tentou escapar. No entanto, Truff Listener claramente não a estava deixando ir. Ele pressionou a garra nas costas dela e parecia se assemelhar a um selo dourado que deixou uma misteriosa marca dourada nas costas da noiva fantasma. Não importa o quão longe ela corresse, seu corpo brilhava com uma luz dourada. Logo, sua alma se dissipou em meio à luz dourada, deixando cair um cristal vermelho. A pequena garra do ouvinte da verdade agarrou o cristal vermelho e saltou para trás com um estrondo, pousando na palma da mão de Zhou Wen. Em seguida, colocou o cristal vermelho em sua mão. Li Xuan arregalou os olhos ao olhar para o ouvinte da verdade, que parecia um macaco de seda dourada na palma da mão de Zhou Wen. Ele perguntou surpreso: velho Zhou, que tipo de animal de estimação é esse? Ansheng também avaliou o ouvinte da verdade surpreso, claramente muito curioso. Uma besta companheira lendária. No entanto, tem atributos budistas, por isso deve ser eficaz contra fantasmas. Provavelmente a razão pela qual matou a noiva fantasma tão facilmente. Zhou Wen desativou o ouvinte da verdade e olhou cuidadosamente para o cristal vermelho em sua mão antes de perceber que era um ovo companheiro. Bestas companheiras do tipo fantasma são muito raras no momento. Normalmente, uma besta companheira do tipo fantasma pode evitar ataques físicos e a maioria de seus ataques de atributos são mais adeptos de maldições. A força ofensiva desta noiva fantasma era muito poderosa, por isso é relativamente rara entre animais de estimação do tipo fantasma. Embora ela esteja apenas no estágio lendário, ela será muito útil ao explorar novas zonas dimensionais devido às suas características. Ela encontrasse uma criatura épica, provavelmente não seria morta a menos que o oponente tivesse um atributo contrário, disse Ansheng enquanto olhava para o ovo companheiro na mão de Zhou Wen. Zhou Wen jogou o ovo companheiro da noiva fantasma em Ansheng, que ficou um pouco surpreso ao pegá-lo. Jovem mestre Wen, o que você está fazendo? Ainda sou um estudante, então naturalmente não tenho a chance de explorar novas zonas dimensionais. É inútil mantê-la por perto. Leve isso com você para o exército. Talvez possa reduzir o número de sacrifícios militares. Ansheng despendeu muito esforço cuidando deles ao longo do caminho. Pode-se até dizer que ele arriscou a vida. Tudo o que Zhou Wen queria era fazer algo em troca. Embora as bestas companheiras da noiva fantasma fossem raras, Zhou Wen já havia baixado a masmorra de instância do mundo em Yang e tinha o ouvinte da verdade que era eficaz contra a noiva fantasma. Não seria difícil para ele obter bestas companheiras da noiva fantasma no futuro. Um ovo companheiro não pode resolver o problema dos militares. Será de grande utilidade se houver um grande número de noivas fantasmas. Enquanto Ansheng falava, ele devolveu o ovo companheiro da noiva fantasma para Zhou Wen. Jovem mestre Wen, se você realmente deseja ajudar os militares, pode ingressar após a formatura. Veremos quando chegar a hora, disse Zhou Wen balançando a cabeça. Mesmo que quisesse ingressar no exército, ele não tinha planos de ingressar na unidade de Antianzu. Como se tivesse percebido os pensamentos de Zhou Wen, Ansheng balançou levemente a cabeça e não disse mais nada. Eles arrumaram suas coisas e seguiram o caminho de volta. Mesmo com um especialista épico como Ansheng por perto, eles não poderiam entrar aleatoriamente em uma zona dimensional desconhecida e arriscar suas vidas. Além disso, esta zona dimensional tinha as criaturas fantasmagóricas mais bizarras. Velho Zhou, choque rapidamente aquela noiva fantasma e deu uma olhada. Quero ver como ela é.
Depois de chocá-la, peça-lhe que remova o véu vermelho para que possamos dar uma olhada, disse Li Xuan a Zhou Wen quando eles entraram no carro. Ele estava curioso. Zhou Wen também queria ver as estatísticas da noiva fantasma, mas não era conveniente para ele usar o celular na frente de Li Xuan e companhia. Ele ouviu Li Xuan e tirou o ovo companheiro da noiva fantasma. Zhou Wen raramente chocava ovos companheiros, já que normalmente os chocava no jogo. Com o ovo companheiro em mãos, ele injetou nele sua energia primordial. Imediatamente, ele sentiu sua energia primordial fluir para o ovo companheiro como se ele tivesse transbordado uma represa. Logo, todas as gotas que fluíram desapareceram. Houve até a sensação de que ele havia fornecido uma quantia insuficiente. Isso deixou Zhou Wen um pouco surpreso. Embora sua energia primordial ainda não tivesse atingido 21 pontos, ele ainda tinha 20 pontos. Ovos companheiros lendários típicos que poderiam ser chocados com 18 ou 19 energia primordial já eram considerados de excelente qualidade. No entanto, a noiva fantasma considerou 20 pontos de energia primordial insuficientes. Isso o tornou bastante impressionante. Ela com certeza é uma criatura poderosa que ousou sair da zona dimensional. Ela realmente parece diferente. Zhou Wen cerrou os dentes e sobreviveu à pressão que o ovo companheiro exerceu sobre ele. Felizmente, ele tinha um corpo Dao e sua energia primordial se recuperou rapidamente. Não foi difícil para ele sobreviver à provação. O ovo companheiro foi finalmente chocado ao se transformar em um brilho vermelho que ficou impresso na testa de Zhou Wen. Transformou-se em uma tatuagem pontilhada vermelha que lembrava uma marca de nascença vermelha em sua testa. Invoque-a rapidamente e deu uma olhada, disse Li Xuan ansiosamente. Está tão lotado no carro. Como faço para convocá-la? Zhou Wen perguntou. Sua inteligência certamente está faltando. Ela tem um corpo fantasma. Nada no carro pode tocá-la, disse Li Xuan. Zhou Wen balançou a cabeça. Vamos esperar até chegarmos a uma área de descanso. Ele encontrou uma oportunidade quando ninguém estava olhando para as estatísticas da noiva fantasma e nunca esperou que o nome dela fosse realmente noiva fantasma. Noiva fantasma. Providência de vida lendária, esposa do rei fantasma. Força, 19. Velocidade, 20. Constituição, 19. Energia primordial, 21. Talentos habilidades, fantasma, sucção espiritual, garra do vento marido Jinxes. Forma companheira, olhos fantasmas. Sua energia primordial está na verdade em 21 pontos. Este não é um ponto de estatística que apenas as criaturas míticas possuem. Como as criaturas lendárias comuns podem atingir tal nível? Zhou Wen ficou alarmado. Vendo suas habilidades talentosas, sua expressão ficou ainda mais estranha. Como azarar um marido é considerado uma habilidade? Olhando para sua forma companheira, ele não tinha ideia do que olhos fantasmas significavam. Ele só podia imaginar que a noiva fantasma poderia se tornar um olho. Zhou Wen estava estudando as estatísticas da noiva fantasma quando de repente sentiu Ansheng frear. Os pneus cantaram enquanto ele se arrastava pela estrada, produzindo sons ensurdecedores. Li Xuan estava prestes a cochilar, então, sem se sentar direito, bateu no encosto do assento à sua frente. Quando estava prestes a dizer algo, ouviu Zhang Yuzi, que estava sentado no banco do passageiro da frente, soltar um grito extremamente agudo. Na frente, há fantasmas na frente. Zhou Wen e Li Xuan olharam para a frente, onde as luzes do carro brilhavam. Imediatamente, suas expressões mudaram. Um grupo de fantasmas vestidos de branco apareceu na estrada principal à frente deles. Eles caminharam de maneira assustadora e, entre eles, havia até fantasmas carregando um caixão pintado de vermelho. Quando eles se aproximaram, todo o céu parecia envolvido por uma aura fantasmagórica aterrorizante. Instantaneamente, os arredores tornaram-se um lugar cheio de fantasmas. Os fantasmas vestidos de branco tinham longas presas verdes que não pareciam dentes humanos. Quanto ao caixão vermelho, havia um estranho gás preto saindo dele. Parecia horrível e assustador.
Fim do capítulo. Capítulo 228 Maré Fantasma. Os rostos de Zhou Wen e companhia ficaram sombrios. Havia inúmeros fantasmas em frente ao caminho da montanha. Eles carregavam um caixão, como um cortejo fúnebre. Quando estavam a cerca de 100 metros de distância de Zhou Wen e companhia, os fantasmas que carregavam o caixão pararam. No entanto, foi uma pausa momentânea. No segundo seguinte, os fantasmas rugiram e avançaram como um maremoto. Não há outro jeito, só podemos avançar. Ansheng convocou uma adaga e abriu a porta para descer. Zhou Wen, Li Xuan, Alai e Zhang Yuzi saíram do carro. O rosto de Zhang Yuzi estava pálido, mas ela já estava preparada para a batalha. Claramente, ela sabia que era inútil, por mais medo que ela estivesse. Ela teve que invadir. Vocês seguem atrás de mim. Ansheng assumiu o comando e olhou para os fantasmas que se aproximavam. Quando estavam a cerca de 5 metros dele, a adaga em sua mão finalmente se moveu. A adaga trouxe consigo um feixe de luz que lembrava uma lâmina. O feixe da lâmina cortou os fantasmas emergentes, cortando instantaneamente a primeira fileira de fantasmas que lideravam o ataque. Os poucos fantasmas atrás foram atingidos pelo impacto e seus corpos foram lançados para trás. Embora o poder de um golpe parecesse poderoso, Zhou Wen não pôde deixar de franzir a testa. Se o feixe de lâmina de Ansheng estivesse enfrentando criaturas lendárias comuns, provavelmente teria matado um grande número delas. No entanto, este ataque só conseguiu matar os primeiros 4 fantasmas, e eles eram apenas fantasmas lendários comuns. Claramente, o efeito da força de Ansheng foi limitado ao causar dano a um fantasma. Em um instante, a legião de fantasmas inundou Zhou Wen e companhia enquanto atacavam de todas as direções. Ansheng estava encarregado de liderar o ataque enquanto Alai e Li Xuan defendiam os flancos. Zhou Wen ficou na retaguarda enquanto a ferida Zhang Yuzi, que havia perdido todos os seus animais de estimação, permaneceu no meio para se proteger contra algum que escapasse de suas defesas. O olhar de Ansheng era frio enquanto ele brandia constantemente sua adaga. Onde quer que o raio da lâmina atingisse, até mesmo fantasmas eram cortados à força. Um caminho de destruição emergiu do mar de fantasmas enquanto ele avançava com Zhou Wen e companhia. Embora a espada Thunder God na mão de Li Xuan tivesse efeito limitado contra a noiva fantasma, ainda era eficaz contra fantasmas comuns. Além disso, sua arte divina invencível Konati parecia ter um certo efeito sobre eles. Embora ele não fosse capaz de matar fantasmas como Ansheng, ele ainda fazia com que os fantasmas ao seu lado o ivassem de dor. A situação de Alai era um tanto estranha. Ele estava claramente com um pouco de medo e aparentemente não havia cultivado nenhuma técnica de combate especializada. Não parecia que ele tivesse sido aumentado por nenhuma habilidade de energia primordial, mas quando seus punhos atingiram os fantasmas, ele foi capaz de fazê-los voar. Alguns fantasmas quase foram destruídos por ele. Li Xuan está certo. Alai realmente possui um poder imenso. Zhou Wen estava relativamente relaxado. O ouvinte da verdade estava bem na frente dele. Quando os fantasmas atacavam ele, o ouvinte da verdade atacava como um raio de luz, dissipando um fantasma com um único golpe de sua pata. Zhou Wen mudou sua arte da energia primordial para o Sutra da Pequena Perfeição da Sabedoria. Os fantasmas que escapassem pelas fendas sofreriam um golpe com a palma da mão. Ele descobriu que com o aumento do Sutra da Pequena Perfeição da Sabedoria, acertar um fantasma não era diferente de acertar uma criatura viva. Isso quebrou diretamente a cabeça do fantasma. O Sutra da Pequena Perfeição da Sabedoria tem a capacidade de conter fantasmas. Zhou Wen se sentiu muito mais à vontade. De acordo com a situação atual, se eles fossem bloqueados apenas por esta legião de fantasmas, eles deveriam ser capazes de romper o obstáculo. No entanto, Zhou Wen teve uma sensação sinistra quando seu olhar pousou no caixão pintado de vermelho que emitia gás preto. Ansheng liderou o grupo por todo o caminho, matando incontáveis fantasmas ao longo do caminho.
Havia muitos cristais fantasmas que caíram no chão, mas nenhum deles teve tempo de pegá-los. O ouvinte da verdade parecia gostar dos cristais desses fantasmas enquanto avançava como um raio e os devorava. Ele se deleitou com a matança e, sem esperar pelas instruções de Zhou Wen, tomou a iniciativa de matar os fantasmas próximos. Foi muito eficaz contra fantasmas. Fantasmas lendários basicamente só precisavam de um golpe de sua garra. Esses fantasmas não tinham capacidade de resistir. Os 5 continuaram seus ataques implacáveis no meio da maré fantasma, quase se aproximando do caixão. Talvez devido à agitação causada pela matança de fantasmas pelo grupo, o caixão pintado de vermelho que emitia gás preto começou a tremer violentamente. Assim que Zhou Wen e companhia estavam a menos de 10 metros de distância, a tampa se abriu de repente e uma mão se estendeu, pressionando-a na lateral do caixão. Era pálido como a neve, com dedos longos e delgados. Pareciam ossos envoltos em pele, mas as unhas eram prateadas, longas e afiadas, como lâminas afiadas. E parecia haver um leve gás preto saindo daquela mão. O coração de Zhou Wen afundou quando a expressão de Ansheng tornou-se solene. Eles continuaram avançando sem dizer uma palavra. A mão fantasma pressionou com força o caixão e uma figura se levantou lentamente. Era uma pessoa de cabelos brancos e armadura preta. Havia até uma máscara fantasma feroz em seu rosto e um leve gás preto emitido de seu corpo, que exalava um encanto sinistro. O fantasma de armadura preta e cabelos brancos flutuou lentamente para fora do caixão enquanto olhava para Truff Listener e Ansheng. No momento seguinte, pareceu se teletransportar e apareceu na frente de Ansheng. Ele enfiou as unhas prateadas na cabeça de Ansheng como 5 adagas afiadas. Ansheng reagiu rapidamente enquanto chicoteava sua adaga para cima e golpeava a mão do fantasma como um raio de luz, dando-lhe um grande impulso. "Retire", disse Ansheng com uma expressão solene. Zhou Wen e Li Xuan sabiam que algo estava errado. Atrás deles estava a Pedra da Fronteira em Yang. Se recuassem, recuariam para o mundo em Yang. Ansheng sabia claramente que esse era o caso, no entanto, ele ainda os fez recuar. Claramente, eles encontraram um problema muito sério. Mesmo ele não estava confiante em derrotar o fantasma de armadura preta e cabelos brancos. Sem outra palavra, Zhou Wen respondeu com o ouvinte da verdade. Li Xuan, Alai e Zhang Yuzi seguiram de perto. No entanto, Ansheng não recuou. Ele segurou a adaga e olhou atentamente para o fantasma de armadura preta e cabelos brancos. O fantasma de armadura preta e cabelos brancos também olhou para Ansheng enquanto a aura negra ao seu redor se tornava mais óbvia. Quanto aos outros fantasmas, eles pareciam não ver Ansheng. Eles não o atacaram mais e, em vez disso, atacaram Zhou Wen e companhia em fuga. A aura de Ansheng ficou mais forte quando uma luz estranha surgiu de seu corpo, como se um demônio o tivesse possuído. A luz roxa parecia tingir seu corpo de roxo. Estrondo. Zhou Wen só ouviu uma explosão terrível de Ansheng quando viu auras fantasmagóricas surgirem. Estava misturado com um estranho tom roxo. Inúmeros fantasmas foram dispersos. No entanto, havia muitos fantasmas e incontáveis fantasmas ainda avançavam sobre eles. Sem Ansheng contendo a maioria dos fantasmas, a situação deles imediatamente se tornou terrível. Embora o Truff Listener fosse eficaz contra fantasmas, afinal era um animal de estimação lendário. Só poderia matar um fantasma por vez sem um ataque em massa. Com isso matando apenas um fantasma, mais fantasmas atacariam eles. Fim do capítulo. Capítulo 229 Mundo em Yang. Zhou Wen avançou enquanto socava constantemente com os punhos, mas só conseguiu enviar 2 ou 3 fantasmas em retirada. Vendo mais e mais fantasmas ao seu redor, Zhou Wen e companhia não conseguiram ir muito longe. Eles estavam presos em seus lugares. Zhou Wen convocou a fada banana e enviou uma rajada de vento Grending contra os fantasmas à frente deles. Uma forte rajada de vento passou, afastando instantaneamente o grande grupo de fantasmas à frente.
No entanto, depois que os fantasmas foram levados embora, eles rapidamente avançaram novamente, sem sofrer muitos danos. Zhou Wen compreendeu imediatamente que o poder do vento Granden era um vento elementar Yin. Quanto aos fantasmas, eles eram de natureza extremamente Yin. O atributo vento do grande vento Yin foi eficaz contra eles, mas o atributo Yin não foi de muita utilidade. Tudo o que ele pôde fazer foi mandá-los voando, mas não conseguiu congelá-los. É bom o suficiente para fazê-los voar. Zhou Wen cerrou os dentes enquanto avançava. Seu corpo Dao rapidamente recuperou sua energia primordial e, uma vez feito isso, ele abanaria as costas. Li Xuan bloqueou a maioria dos fantasmas na retaguarda, mas as feridas em seu corpo continuaram aumentando. Com o abanamento de Zhou Wen, um grande número de fantasmas atrás deles foi lançado voando, dando a Li Xuan algum espaço para respirar. Zhou Wen convocou o Guerreiro Dourado de 3 Olhos, o Cavaleiro do Escudo de Sabre, o General Demonizado, a Formiga Voadora de Asas Prateadas e a Formiga Flor de Lótus Mutante, mas os efeitos não foram tão bons. Entre eles, apenas a palma dourada do Guerreiro Dourado causou danos significativos aos fantasmas. O dano causado aos fantasmas pelos ataques dos outros animais de estimação foi muito limitado e não teve muita utilidade. Logo, Zhou Wen os cancelou. Este era o mundo real. Eles morreram permanentemente aqui, sem nenhuma maneira de reanimá-los. Estas eram bestas companheiras de excelente qualidade que Zhou Wen tinha, ele não suportaria mandá-los para a morte. Zhou Wen convocou a noiva fantasma e viu sua figura se mover de forma irregular. Onde quer que as mãos brancas com unhas vermelhas tocassem, a cabeça de um fantasma seria perfurada por suas garras. Então, o fantasma seria absorvido pela palma da mão, deixando as unhas ainda mais vermelhas como sangue. O assassinato desenfreado da noiva fantasma foi muito mais eficiente do que o de Zhou Wen. Ela compartilhou o fardo pelos 4. Com a ajuda da Fada Banana, do Ouvinte da Verdade e da Noiva Fantasma, Zhou Wen e companhia finalmente chegaram a um local não muito longe da Pedra da Fronteira em Yang. De vez em quando, explosões devastadoras podiam ser ouvidas de longe, fazendo com que Zhou Wen e companhia se sentissem muito mais à vontade. Pelo menos eles sabiam que Ansheng ainda estava lutando contra o fantasma de armadura preta e cabelos brancos, ele não havia sido morto. No entanto, eles também estavam atordoados. Ansheng só queria que eles voltassem correndo, mas não lhes disse o que fazer. Agora que eles estavam prestes a alcançar a Pedra da Fronteira em Yang, eles deveriam cruzá-la. Não havia saída depois de ser perseguido por fantasmas. Se eles entrassem no submundo novamente, só poderia ser pior. Zhou Wen, que estava na vanguarda, não pôde deixar de olhar na direção da Pedra da Fronteira em Yang. Quando ele viu, suas pupilas imediatamente se contraíram, como se ele tivesse visto uma cena extremamente aterrorizante. Puta merda! Li Xuan também olhou na direção da Pedra da Fronteira e imediatamente exclamou ao vê-la. Atrás da Pedra da Fronteira havia um grupo de fantasmas femininos vestidos de vermelho. Seus números não eram de forma alguma menores do que os fantasmas vestidos de branco que enfrentavam. Naquele momento, eles estavam atrás da Pedra da Fronteira como um mar de flores vermelhas. No entanto, os fantasmas femininos vestidos de vermelho eram um pouco diferentes da noiva fantasma de Zhou Wen. Embora estivessem vestidos de vermelho, eles usavam apenas túnicas vermelhas comuns. Não eram vestidos de noiva, nem véus vermelhos que cobriam seus rostos. Seus rostos podiam ser vistos. Os fantasmas femininos não pareciam feios e eram bastante bonitos. No entanto, seus rostos estavam pálidos e pareciam medonhos. Suas unhas eram longas e afiadas. Embora não parecessem feios, pareciam extremamente assustadores. Da frigideira para o fogo. Estamos realmente em apuros desta vez, gritou Li Xuan em voz alta. Seu Deus imortal da providência da vida combatente e a arte divina invencível Konati o tornaram quase imortal, desde que não fosse imediatamente morto. Mas mesmo assim, uma batalha tão louca era um fardo enorme para ele. Zhou Wen também lamentava secretamente.
Os fantasmas vestidos de branco tinham o fantasma de armadura preta e cabelos brancos que nem mesmo Ansheng era necessariamente capaz de vencer. Eles definitivamente não poderiam escapar naquela direção. No entanto, os fantasmas femininos vestidos de vermelho também não eram para brincadeiras. Além disso, depois de entrar na zona dimensional, quem sabia o que mais havia lá? Talvez houvesse um grande número de fantasmas de armadura preta e cabelos brancos lá dentro. Se eles atacassem, eles acabariam mortos. Instantaneamente, os 4 caíram num dilema. Eles não podiam avançar nem recuar e só podiam lutar contra os fantasmas vestidos de branco com todas as suas forças. Porém, não havia como continuar lutando assim. Os humanos não tinham resistência inesgotável. O corpo do Dao poderia recuperar a energia primordial de Zhou Wen, mas era impossível recuperar completamente sua resistência. Zhou Wen já estava começando a se sentir exausto e não tinha ideia de quanto tempo poderia durar. A situação de Li Xuan e Alai não era melhor. O esgotamento de sua resistência não foi menor que o de Zhou Wen. Zhang Yuzi foi o pior. Ela mancava porque mal conseguia lutar. Ela já havia sofrido alguns ferimentos. Se não fosse por Zhou Wen, Li Xuan e Alai cuidando dela ocasionalmente, ela já teria sido morta pelos fantasmas. Não é uma solução se isso continuar. Em vez de morrer tão pateticamente, por que não atacamos e matamos o fantasma de armadura preta e cabelos brancos com o irmão Sheng? Se não tivermos sucesso, simplesmente morreremos gloriosamente em batalha. É melhor do que morrer aqui por estarmos sobrecarregados, disse Li Xuan. Zhou Wen examinou os arredores e disse de repente, não volte ainda. Vamos nos aproximar um pouco mais da Pedra da Fronteira em Yang. Com isso dito, Zhou Wen já havia usado o vento Grending para liderar o caminho enquanto avançava em direção aos fantasmas femininos vestidos de vermelho. No entanto, seu grande vento foi usado apenas para afastar os fantasmas vestidos de branco, ele não atacou os fantasmas femininos vestidos de vermelho. Embora não soubessem o que Zhou Wen estava fazendo, Li Xuan e Alai o seguiram sem qualquer hesitação. Logo, eles chegaram na frente da Pedra da Fronteira. Naquele momento, eles descobriram uma cena estranha. Nenhum dos fantasmas femininos vestidos de vermelho atrás da Pedra da Fronteira avançou. Quanto aos fantasmas vestidos de branco, nenhum deles chegou perto da Pedra da Fronteira em Yang. Eles se reuniram do outro lado da Pedra da Fronteira enquanto mostravam suas presas e brandiam suas garras para Zhou Wen e companhia. Os fantasmas vestidos de branco e os fantasmas femininos vestidos de vermelho se entreolharam através da Pedra da Fronteira. Os fantasmas de ambos os lados olhavam cobiçosamente para Zhou Wen e companhia, mas nenhum deles avançou. Isso fez com que os 4 que estavam presos ao redor da Pedra da Fronteira se sentissem alarmados, mas aliviados. Depois de lutar por tanto tempo, os 4 estavam exaustos. Eles se inclinaram em direção à Pedra da Fronteira em Yang, mas não conseguiram descansar. Os fantasmas vestidos de branco e os fantasmas femininos vestidos de vermelho de ambos os lados estavam a menos de 1 metro de distância deles. As terríveis garras horríveis que balançavam pareciam ser capazes de perfurar alguns buracos em seus corpos a qualquer momento. Velho Zhou, estamos salvos agora? Li Xuan disse com uma expressão taciturna enquanto olhava para a garra medonha balançando na frente dele. A comida e as bebidas estão todas no carro. Estamos presos aqui. Mesmo que esses fantasmas não nos façam mal, não poderemos viver por muito tempo. Você acha que estamos salvos? Zhou Wen avaliou a Pedra da Fronteira em Yang. Ele esperava poder encontrar uma saída. No entanto, além disso, era horrível e aterrorizante. A neblina estava por toda parte, impossibilitando ver o que havia dentro. De repente, as poderosas colisões à distância desapareceram quando a noite ficou silenciosa. Isso fez Zhou Wen e companhia sentirem o coração na garganta. O irmão Sheng venceu. Li Xuan engoliu a saliva com grande dificuldade. Se Ansheng não vencesse, provavelmente teria sido ferido pelo fantasma de armadura preta e cabelos brancos. Isso também significou a ruína para eles.
Seus olhares estavam fixos na estrada. Logo, as expressões de Zhou Wen e companhia tornaram-se extremamente desagradáveis. Eles viram o fantasma de armadura preta e cabelos brancos voar no céu, sua cabeça de cabelos brancos tremulando ao vento, como um demônio vindo a este mundo. Fim do capítulo. Capítulo 230 Rei Fantasma. Vamos atacar. Zhou Wen cerrou os dentes quando viu o fantasma de armadura preta e cabelos brancos atacando-os. Ele se levantou e avançou em direção à pedra da fronteira em Yang. Com o grande vento em abrindo caminho, as fantasmas femininas vestidas de vermelho foram enviadas voando a dezenas de metros de distância. Li Xuan e companhia também sabiam que enfrentar o fantasma de armadura preta e cabelos brancos só levaria à morte. Sem qualquer hesitação, eles seguiram Zhou Wen passando pela pedra da fronteira em Yang. Apesar do grande vento em enviar muitos fantasmas femininos voando a dezenas de metros de distância, havia muitos fantasmas femininos vestidos de vermelho. Logo, mais fantasmas femininos vestidos de vermelho o cercaram. Zhou Wen se abanou novamente, afastando o fantasma feminino à sua frente enquanto corria desesperadamente para dentro com o trio. Não muito depois de os quatro entrarem, o fantasma de armadura preta e cabelos brancos avançou para a pedra da fronteira em Yang. No entanto, ele não hesitou como os fantasmas vestidos de branco e entrou correndo. No momento em que entrou, os fantasmas femininos vestidos de vermelho pareceram entrar em frenesi. Todos eles começaram a gritar enquanto seus cabelos se arrepiavam. Eles atacaram o fantasma de armadura preta e cabelos brancos sem medo. Zhou Wen e companhia ficaram agradavelmente surpresos quando viram isso. Puta merda, o inferno está desabando. Li Xuan gritou de surpresa agradável. No entanto, a agradável surpresa não durou muito. Quando o grupo de fantasmas femininos vestidos de vermelho atacou o fantasma de armadura preta e cabelos brancos, o gás preto emitido por este de repente explodiu para fora, produzindo uma onda de choque. Ele instantaneamente destruiu todos os fantasmas femininos vestidos de vermelho em um raio de 20 metros. O fantasma de armadura preta e cabelos brancos ignorou os fantasmas femininos vestidos de vermelho e voou em direção a Zhou Wen e companhia. Os quatro sentiram seus corações gelarem. O fantasma de armadura preta e cabelos brancos poderia matar um grupo de fantasmas femininos vestidos de vermelho sem sequer colocar o dedo sobre eles. Tal força foi uma calamidade para eles. Embora os fantasmas femininos vestidos de vermelho continuassem avançando destemidamente, eles não tiveram efeito sobre o fantasma de cabelos brancos e armadura preta. Apenas uma onda de seu gás negro evaporou e os dissipou, deixando apenas alguns cristais fantasmas caindo no chão. Os quatro só conseguiram correr cerca de 100 metros antes que o fantasma de armadura preta e cabelos brancos os alcançasse. Ele estendeu suas garras horríveis e agarrou Zhou Wen. O gás negro condensou-se na forma de uma garra medonha e, apesar de estar a mais de 10 metros de distância, apareceu instantaneamente na frente de Zhou Wen e estava prestes a içá-lo. Zhou Wen segurou o leque de banana e abanou-o na garra negra e gasosa. O grande vento envarreu, soprando todo o gás preto. No entanto, antes que Zhou Wen e companhia pudessem se alegrar, o fantasma de armadura preta e cabelos brancos lançou outra garra. Uma mão gigantesca e medonha, formada por gases negros, agarrou Zhou Wen. Sua velocidade era tão rápida que era quase impossível desviar. O grande vento acabara de ser usado e a energia primordial de Zhou Wen ainda não havia se recuperado. Incapaz de usá-lo novamente, tudo o que ele pôde fazer foi puxar sua lâmina de bambu e cortar a garra preta gasosa. A noiva fantasma e o ouvinte da verdade atacaram a mão negra e gasosa ao mesmo tempo. A garra do vento e o raio dourado das garras do ouvinte da verdade quase atingiram a garra negra gasosa simultaneamente. Bam! A garra negra gasosa foi quebrada pelos dois animais de estimação, mas Zhou Wen sentiu suas mãos ficarem dormentes enquanto sua energia primordial estava quase esgotada. Corra separadamente. Zhou Wen percebeu que ele era o alvo do fantasma de armadura preta e cabelos brancos. Ele imediatamente correu em outra direção.
O fantasma de armadura preta e cabelos brancos realmente o perseguiu sem qualquer hesitação. Os fantasmas femininos vestidos de vermelho que se aproximaram dele foram dissipados como se ele fosse um rei demônio em carne e osso. Zhou Wen se sentiu pior do que o fantasma de cabelos brancos e armadura preta. Ao usar o grande vento para livrar os fantasmas femininos vestidos de vermelho à sua frente, não havia como lidar com seu perseguidor. Além disso, o fantasma de armadura preta e cabelos brancos era obviamente muito mais rápido que ele. Em um piscar de olhos, ele o alcançou. Como se soubesse que a garra negra gasosa era inútil contra Zhou Wen, o fantasma de armadura preta e cabelos brancos o agarrou com a mão. Foi tão rápido quanto uma ilusão. Zhou Wen mudou sua arte da energia primordial para o Sutra da Pequena Perfeição da Sabedoria e usou a lâmina de bambu para produzir o imortal voador transcendente. Instantaneamente, o céu se iluminou quando a velocidade de Zhou Wen aumentou repentinamente. Como um raio, ele cortou o corpo do fantasma de armadura preta e cabelos brancos. Clang, 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 clang. Sons de metal soavam incessantemente enquanto a lâmina de bambu extremamente afiada atingia a armadura negra do fantasma de cabelos brancos. Não se sabia do que era feita a armadura, mas parecia já de preto. Quando a lâmina de bambu o atingiu, apenas marcas brancas foram deixadas para trás, não conseguindo separar a armadura. O fantasma de armadura preta e cabelos brancos flutuou no ar, bloqueando o ataque de Zhou Wen sem sequer levantar a palma da mão. No instante em que Transcendente Flying Immortal terminou, o fantasma de armadura preta e cabelos brancos estendeu a mão e apareceu instantaneamente na frente de Zhou Wen, a momentos de agarrar seu pescoço. A diferença de velocidade era muito grande, então Zhou Wen nem teve chance de se esquivar. O ouvinte da verdade apareceu no ombro de Zhou Wen enquanto uma luz dourada brilhava em suas garras. Era como se estivesse usando um misterioso selo hexagonal enquanto se movia em direção à palma da mão do fantasma de armadura preta e cabelos brancos. Bam! Sua palma estava marcada com uma marca dourada que o fazia retrair a mão como se tivesse sido picado por uma agulha. Quanto ao Truth Listener, ele foi lançado voando. Ele caiu no ar algumas vezes antes de pousar na cabeça de uma fantasma feminina vestida de vermelho. Ela estava tão assustada que não ousou se mover. O ouvinte da verdade não parecia ferido. Depois de mostrar os dentes e gritar alto, saltou mais uma vez, correndo em direção ao fantasma de cabelos brancos e armadura preta. O fantasma apertou sua mão e imediatamente, a marca dourada em forma de chama em sua palma foi afogada pelo gás preto. Então, ele disparou uma nuvem de gás preto, imediatamente fazendo o ouvinte da verdade voar. Truth Listener estava apenas no estágio lendário. Apesar de ter sido atingido 2 vezes pelo fantasma de armadura preta e cabelos brancos, ele permaneceu ileso. No entanto, não havia nada que pudesse fazer sobre o fantasma de armadura preta e cabelos brancos. Antes que pudesse alcançá-lo, foi lançado voando pela mão formada pelo gás negro. Zhou Wen sentiu-se um pouco deprimido. Se o ouvinte da verdade pudesse avançar para o estágio épico, provavelmente seria capaz de lutar contra o fantasma de armadura preta e cabelos brancos ou até mesmo suprimi-lo. Agora, só poderia ser derrotado. O fantasma de armadura preta e cabelos brancos parecia saber que o ouvinte da verdade era um inimigo dos fantasmas, tornando-o difícil de matar. Portanto, ele apenas enviou o ouvinte da verdade voando antes de ignorá-lo. Com seu corpo desaparecendo, ele apareceu na frente de Zhou Wen. Zhou Wen já estava preparado enquanto se abanava para ele, fazendo o fantasma de armadura preta e cabelos brancos voar para trás mais de 30 metros. No entanto, assim que ele recuou, a figura do fantasma de cabelos brancos piscou novamente. Foi tão rápido que Zhou Wen não teve tempo de recuperar sua energia primordial. Já era tarde demais para Truth Listener e Banana Fairy salvá-lo. Zhou Wen só poderia usar a noiva fantasma para afastar seu agressor, mas a noiva fantasma parecia estar com muito medo do fantasma de armadura preta e cabelos brancos. Ela não se atreveu a correr para ajudar Zhou Wen a evitar o desastre.
Zhou Wen imediatamente amaldiçoou interiormente. As bestas companheiras típicas eram absolutamente obedientes. Eles não hesitariam, mesmo que recebessem ordem de suicídio. Apenas um animal de estimação mítico como Trufe Listener e Banana Fairy tinha um certo nível de autoconsciência. Ele nunca esperou que a noiva fantasma tivesse sua própria consciência e até conhecesse o medo. No entanto, com a hesitação da noiva fantasma, Zhou Wen imediatamente caiu em perigo. Ele observou a palma da mão do fantasma de armadura preta e cabelos brancos agarrar seu pescoço. Fim do capítulo. Um livro é a prova de que os homens são capazes de fazer magia, Carl Sagan.